Boa noite, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Perito SA. Um podcast que traz para você o quê? Os depoimentos de peritos e peritas que compõem o ecossistema Perito SA. Exatamente, esse ecossistema cujas inscrições estão abertas para a porta de entrada, que é a comunidade Perito SA. As inscrições se encerram na próxima segunda-feira e, se eu fosse você, clicava no link que está aqui na descrição desse vídeo, está fixado aqui no primeiro comentário, para aproveitar as condições especiais, super especiais e a condição imperdível que foi separada para você que quer fazer parte do mais seleto grupo de peritos e peritas SA do Brasil. Tá? No primeiro episódio do podcast Perito SA, você viu o quê? O depoimento de um contador seletista. Você viu o Dr. Aleph trazendo um pouco ali da sua experiência e os resultados que ele já conseguiu alcançar. No segundo episódio, você viu o quê? Um contador concursado. Sim, um servidor público municipal com estabilidade, entre aspas, e um salário bacana e que ainda assim resolveu também entrar para o mercado pericial. E hoje você vai ver o quê? O extremo oposto. Um profissional que estava cansado ali tanto do mercado contábil tradicional, né, e não resolveu enveredar para concursos públicos por N razões e resolveu trabalhar exclusivamente na atividade pericial depois que teve ali a rescisão do seu contrato de trabalho. Então nós vamos acompanhar agora a história de um contador que atua 100% hoje no mercado pericial. É importante que você perceba que nós temos aqui profissionais que já estão tendo a perícia como renda extra e o caso hoje do colega que tem a perícia como sua renda principal, mas que tem ali pouco tempo de atuação, né? Vocês vão ver aqui em torno de 8, 9, 10 meses, menos de um ano de atuação mesmo aqui no mercado, mas que já tem resultados bastante expressivos. Então fica com a gente aí e acompanha esse último episódio do podcast Perito SA. E não esquece, segunda-feira encerram as inscrições da comunidade Perito SA. Bora! Boa noite, doutor Marcos. Se apresente aí para a galera. Boa noite, professor Aldre, tudo bem? E pessoal, meu nome é Marcos Vitorino, eu tenho 26 anos, sou contador formado, tenho desde os 20 anos que eu sou formado em contabilidade. Já atuei em uma indústria como fiscal, estagiário, assistente, auxiliar também. E estou agora na carreira de perito aqui, ingressei na comunidade Perito SA. Estou seguindo aqui com essa carreira agora. Beleza, cara. É interessante aí que você falou aí já. Eu acho que conecta bem com todos os colegas que estão aí, ou já começaram, né, já tem algum tempo aí de estrada, ou estão começando ou estão em vias de começar, né? Quer se formar, fazer ali aquele velho estágio, trabalhar ali, de repente, numa empresa de contabilidade, numa indústria, no comércio, né? Atuando ali ou não na área, mas em algum momento, né, dessa jornada, a gente começa a se fazer alguns questionamentos e, de repente, buscar ali as melhores oportunidades e os melhores projetos, né, para serem desenvolvidos. Marcos, conta pra gente aí como é que você descobriu aí a perícia, como é que você viu a perícia como uma boa oportunidade profissional, pessoal e de negócio. Conta pra nós aí. Minha primeira experiência com a perícia, que eu vi e descobri o que era, não foi nem na faculdade, que a gente tem a matéria de perícia, mas não aprofunda. Inclusive, eu até brincava na faculdade que, para mim, naquela época, perícia e auditoria era a mesma coisa, porque basicamente é o que os professores cobram. Pelo menos na minha experiência foi assim, né? Mas a minha primeira foi com um rapaz, que é aqui da Bahia também. Ele estava fazendo uma divulgação de uma vaga, na época eu estava procurando um emprego, e era para assistente de perito. E aí eu vi e eu pensei, tá, o que é isso? Eu vi que tinha que ser formado em contabilidade, atender esse requisito, bora procurar o que é. E aí eu fui procurando o que é e tal, e aí aquele negócio do algoritmo, né? Digitei perícia no Google, começou a aparecer no Instagram várias coisas, e aí eu caí no post de divulgação da comunidade também. Ah, bacana. Então você entrou na perícia aí, você viu uma vaga ali, né, de estágio para trabalhar como auxiliar de perícia, e aí os pixels das redes sociais pegaram você e jogaram aí um post aí
da comunidade Perito SA, bacana. Você chegou a participar de alguma edição do projeto Perito SA, algum evento desse gratuito que a gente fez? Já assisti um, na época, antes de entrar na comunidade, eu assisti alguns 2 episódios, mas foi assim, bastante para mim. Porque geralmente minhas noites eu tendo a descansar mais, porque o meu dia geralmente é muito corrido. Então eu tirei minha noite ali, falei, eu assisti 2 episódios, falei, ok, tem alguma coisa nisso aqui, vamos aprofundar mais. E aí fui ver valores e tal, estudei e falei, ok, vou tentar entrar aqui para ver como é que vai ser. Bacana demais, meu amigo, bacana demais. Deixa eu te falar então aqui, vamos lá. A decisão então de iniciar na atividade pericial, né? Qual foi o gatilho assim, que fez assim, pô, Marco, tenho que realmente dar uma virada de chave aí e buscar outros horizontes. Porque você é um cara jovem, né? E o bom é que rapidamente percebeu o potencial do mercado pericial. Mas assim, o que foi que te deu esse start, assim, que deu aquele gatilho? Porque normalmente a galera, não, vou abrir meu escritório de contabilidade, vou fazer concurso, ou quero ser auditor da Price, da Deloitte e tal. Qual foi o start aí que você falou, pô, vou encarar aí a perícia como um projeto de fato, né, para usar o meu CRC? Pronto. Acho que é importante destacar que desde que eu estava na faculdade, eu sempre tive a ideia de ter algum negócio. Sempre quis ter alguma coisa. Não sabia o quê, sabia de quê, não sabia se era exatamente com contabilidade, se era abrir uma loja, alguma coisa, mas é um desejo que eu sempre tive. Então, acabou que a vida seguiu, né? E eu não tinha capital para isso. Fiz um estágio não remunerado, fiz um estágio na fábrica, como eu falei. Da fábrica eu passei para auxiliar, para assistente, e eu passei por um período muito difícil na minha vida, né? Eu tive depressão, ansiedade, eu faço tratamento até hoje, com doses bem menores do que eu tomava, mas faço. Insônia, enxaqueca também, todas. Não vou ficar falando para a gente não pesar muito o clima aqui, mas e nesse meio tempo acabou que não foi mais possível trabalhar para mim. Então eu saí do trabalho, né? Fiquei afastado pelo INSS e quando eu voltei eu pedi para sair, porque eu não queria mais estar lá por N motivos, né? Não só esses que eu citei agora, mas tinha algumas coisas que não me agradavam e nesse tempo que eu fiquei afastado do trabalho, eu fiquei refletindo sobre as coisas que eu estava passando, trabalhando para outras pessoas e que não me agradavam, principalmente porque o meu supervisor direto saiu. E meu supervisor direto era a pessoa que eu tinha muito contato, que a gente se entendia bastante. E aí entrou outras pessoas que não estavam mais tendo aquela sinergia. Então, assim, eu pensei, não quero estar aqui para isso, sabe? E o primeiro, aí, beleza, saí e pedi para sair do trabalho. O primeiro pensamento foi, preciso arranjar outro emprego. Só que aí veio a lembrança e se eu fizer meu próprio negócio agora? Porque eu tinha um dinheiro guardado. Agora, nesse tempo que eu falei que eu fiquei trabalhando na fábrica, foram 6 anos, mais ou menos. Então, eu tinha um dinheiro guardado. 5 anos. Foram 5 anos. Porque eu tinha um dinheiro guardado. E aí, eu comecei a raciocinar sobre isso. Isso aí veio essa questão que eu vi da perícia, né? E eu pensei, ok, acho que dá para eu começar a investir nisso aqui agora, até eu conseguir transformar num negócio. Então foi mais ou menos aí que eu fui escalando até chegar aqui onde eu tô agora. Pô, bacana, cara, legal. Interessante, assim, que eu não sei, assim, vocês aí que estão nos assistindo, né, mas tem alguns que a gente chama, né, de drives, né, coisas que realmente colocam você em movimento, né, e uma das coisas que tendem a nos colocar em movimento, né, é quando, assim, a gente começa a ser, não vou dizer que é o seu caso, enfim, nem que foi o seu caso, mas a gente começa a ser, entre aspas, incomodado, né, por terceiros, né, pessoas com quem você convive. E aí você diz, pô, tenho que me organizar, porque não dá para depender disso aqui a vida toda, o tempo todo, e me submeter a esse tipo de... Às vezes são situações que são muito desagradáveis, né? E aí dá esse drive assim, não, vou pedalar aqui, porque eu não vou ficar não vou ficar nessa vida, não. E, cara, isso é bem interessante, né? A gente tem aqui diversos alunos, colegas que entraram na comunidade
muitos até com história semelhante à sua, né? A gente tem um colega que sofreu assédio no trabalho, não estou dizendo que é o seu caso, né? Mas sofreram assédio no trabalho. Mas era um disseram, olha... E aí disseram, olha, vou realmente pavimentar meu caminho aqui e vou sair, né? Não vou ficar não, porque no caso específico dessa colega, pô, quero ter meu filho, quero cuidar da minha filha, quero chegar em casa com saúde física e mental para poder gerenciar uma família, enfim. E a perícia termina trazendo essa possibilidade, né? Como você falou aí, é uma possibilidade realmente de você ter um negócio com um investimento relativamente baixo quando comparado com o retorno, né? E assim, até falando sobre essa questão da sua visão de negócio, né, da perícia, né? Você é um cara jovem, como você falou aí, já juntou ali uma grana para poder iniciar esse seu negócio na perícia, né? E assim, quais são os desafios assim que o Marcos hoje enfrenta, né? Ou melhor, vamos voltar um pouquinho, né? O Marcos está com a gente já há um ano e pouquinho, né, Marcos? Quase 2 anos, eu acho que foi em 2024. Pronto, 2024. Não, um ano e meio. A gente tá meio perdido porque tá nessa virada de ano, né? 25 para 26, a gente fica sem saber se é esse ano ou se foi o ano passado. Aí, 1 ano e meio. Mas nesse 1 ano e meio aí de perícia, voltando lá atrás, né? Há 1 ano e meio, quando o Marco pegou e decidiu, vou entrar na perícia, assistiu lá 2 episódios, né? De algum projeto Perito SA como esse que rolou na semana passada. Para você já foi o suficiente para tomar a decisão, né? Só foi ver ali questão de valores, entrou, beleza. A partir do momento que você entrou, quais foram os principais obstáculos, né, que você enfrentou logo que você tomou essa decisão aí e entrou para a atividade pericial? Acho que o primeiro mesmo é que eu esperava que fosse cair dinheiro mais rápido. Foi um grande obstáculo, porque, como eu falei, estava desempregado e assim, não aconselho a ninguém, tá, pessoal? Faça uma transição aos poucos. Mas eu fui assim, eu tinha dinheiro, então fui, a cara e na coragem. E eu achei que ia cair dinheiro mais rápido, e não é assim que funciona, pelo menos não na perícia judicial, né? Assistência técnica a gente sabe que vai mais rápido. Mas também quem é o advogado, muito difícil confiar no perito que está começando. A gente geralmente pega pelo menos eu interpretei dessa forma, pega uma experiência na judicial para a gente depois ir para assistência técnica. Então, acho que esse foi o primeiro obstáculo, assim, que me pegou um pouco. Quando eu comecei a estudar, né, as coisas da comunidade, eu não conhecia nada na questão judicial. Nada. Só que muitas vezes eu pedi ajuda e, assim, o professor sabe, ele gravou as aulas e aí, tipo, ele fazia os pareceres no final. E aí, às vezes, eu parava, depois de assistir, replicava a tabela e tentava fazer o meu parecer. E aí, o que é que me ajudou? A minha mulher hoje, ela é advogada. Então, eu chegava, amor, me ajuda aqui, isso aqui tá bom? Olha aqui, eu escrevi bem, escrevi dessa forma, como é que eu escrevo melhor isso aqui? Me ajuda aqui, como é que eu cito tal coisa? Então, isso me ajudou bastante mesmo. Até hoje, às vezes, eu chego assim para falar, essa lei aqui, como é que eu vou citar isso aqui no meu parecer, quando eu estou tratando de ciência técnica? Isso aqui, como é que eu escrevo melhor aqui para me comunicar com o juiz de uma forma melhor? Isso é uma coisa que me ajudou bastante. Inclusive, me ajudou também na questão de entrar nesse mundo, né? Porque, assim, eu sou cercado de advogados. É minha mulher, meu tio, tenho 2 primos, então, assim, me ajudou bastante aqui, pelo menos na minha cidade, a abrir portas para mim, né? Cara, muito bom. Então, assim, é interessante que, assim, a perícia ainda mais no seu caso, aí você tem essa sinergia, que é o que a gente fala, né? Assim, comece por aquilo que é mais fácil para você. Então, assim, para quem é iniciante, né? Para quem está ali, na verdade, para quem é aspirante, quem está aspirando ali a entrar no mercado, entrou na comunidade, é o momento de você pegar e botar na sua cabeça o seguinte, né? O nome do negócio agora, o nome do jogo agora é começar. É realmente dar o primeiro passo, né? Por quê? Porque a inércia sempre age contra a gente.
Nossa cabeça, por incrível que pareça, ela sempre age contra a gente. Não deveria ser assim, mas é até uma forma de autoproteção. O cérebro é muito sábio, né? Quando ele vê a gente tendo alguma dificuldade, a tendência dele é, para nos proteger, tentar segurar um pouquinho ali o nosso ímpeto, né? Mas esse é o momento que você tem que ir vencendo ali, né? Essa guerra mental, né? Que todos nós temos, né? No sentido de ir sempre andando ali um passo de cada vez para poder atingir esses objetivos, né? O objetivo ali que você traçou. Então, o ideal realmente é começar por aquilo que é que tem menos barreira, né? Tem menos dificuldade, porque o começo por si só já é difícil, né? Então, é começar por onde você tem menos barreira e menos dificuldade, né? Tem uma coisa, professor, que até eu me lembro muito bem que o senhor falou, eu não lembro exatamente as palavras, você falou assim, na aula, acho que foi de início, tem um aluno tartaruguinha, tem um aluno pé mais rápido, uma coisa assim, você foi fazer uma analogia, né? Então, no meu caso, eu era o que ia mais rápido, porque eu consumi muita comunidade, até porque eu estava desempregado, né? Mas eu concordo bastante, eu acho que o importante é não parar e não desistir, né? E, tipo, muitas vezes, até pela minha condição, eu tenho ansiedade e tal, minha ansiedade, ela me trava, então eu não consigo fazer nada. Mas eu tinha apoio aqui, principalmente da minha mulher, de falar, não, você tem que continuar, mesmo que você faça, tipo, meia hora aí da aula, faça, anote, e depois você descansa, respira e volta. E, assim, não parei, né? Não parei e comecei, como o professor falou, comecei pela área que tinha mais afinidade, que era bancária. Então, eu fui por aí. Exatamente. O Marco resgatou aqui, você que entrou na comunidade ou que está para entrar, você vai ver essa história que está lá logo no começo aqui, né? Que é o perito que é mais rápido, né? Aquele que é mais lento, né? Você só não pode parar. De jeito nenhum. Você pode, se tiver que diminuir o ritmo, diminua. Não tem problema, diminua o ritmo, porque você não pode quebrar, né? Você tem que diminuir o ritmo para não quebrar. Mas tem que continuar ali devagar. Separou ali 2 horas por dia, não está conseguindo que essas 2 horas renderem, diminui para 1 hora. Não deu 1 hora, diminui para 40 minutos, diminui para 35 minutos, mas não para, de jeito nenhum. Por quê? Porque o negócio agora é começar, né? Tem que dar ali os primeiros passos e ir começando, porque depois que a coisa se organiza, você tende a começar a ter resultado, até porque, né, o fluxo de caixa ele começa a operar, né? O fluxo de caixa ele vai começar a trabalhar a seu favor, né? Cada trabalho que você vai fazendo, né, que a perícia judicial ela tem ritos próprios, ela tem prazos próprios, então isso faz com que as coisas tenham um ritmo menor do que se teria, por exemplo, na iniciativa privada, né, que isso é normal, a gente está falando de serviço público, né, enfim. Mas, para quem está começando, isso termina sendo um ponto positivo. Por quê? Porque é mais tempo para você estudar, é mais tempo para você se organizar, é mais tempo para você conhecer aquele serviço e é como se você estivesse sendo remunerado para aprender. E aí, depois de um tempo, isso vai entrar o quê? No seu fluxo de caixa, no seu ritmo, né? Você vai andando e vai começando a colher aquilo que você foi plantando lá atrás e o aprendizado vai acontecendo, né? E o monte tende a aumentar, né? Mas a gente já falando aí de grana, né? Marco começou, tá aí 1 ano e meio, né? Já com a gente, começou ali tendo as dificuldades que todos nós temos ali de começo, né? As dificuldades específicas dele. Mas, Marco, como é que está hoje a questão financeira, assim? Como é que estão ali os trabalhos, as suas nomeações, os honorários médios ali que você tem recebido aí ao longo desse período? Professor, a questão financeira hoje ainda está girando, né? Esperando a rodinha girar, principalmente na questão judicial da coisa, né? Na perícia judicial. E eu estou começando a colher os frutos da prospecção que eu fiz na assistência técnica. Então, vieram uns 3 advogados. Coincidentemente, essa semana que a gente vai gravar, vieram 3 advogados falando comigo, que eu tinha falado ano passado, e aí eles falaram, tá bom, vou salvar o contrato aqui hoje, e essa semana vieram falar comigo, né? Então, estou realizando um trabalho para eles agora. Na questão judicial, que foi o meu foco ano passado, né? Além de fazer essa prospecção esporádica com advogados, mas eu foquei muito em conseguir nomeações judicialmente, para aprender. Então, foram 26 nomeações ano passado, eu consegui ao todo.
Essas 26 nomeações, a maioria eu ainda não recebi. Algumas ainda estão em processo de homologação dos honorários, algumas ainda eu estou trabalhando, esperando alguma resposta, mas sim, foram 26 ao todo, né? Dessas 26, acho que foram 10, né? Estou até com a tabelinha aqui para não me esquecer. Tem 10 processos aceitos. E aí eu estou começando a receber eles agora. Tipo, eu recebi antes do recesso, né? Que tem um recesso de dezembro. Recebi antes do recesso, eu recebi uma parte de um. Aí agora em fevereiro eu já falei com a Vara, vou receber uma parte de outro que eu fiz no TJ Paraná. Então, assim, tá andando aos poucos. Como eu tinha um dinheiro guardado, eu tô conseguindo me segurar. Né, e a roda tá girando aí pra gente conseguir transformar isso na minha renda mensal mesmo. Bacana, meu amigo. E vem cá, vamos lá. Falando agora você então optou por começar pela perícia judicial, né? Você viu ali que era ali o caminho mais, digamos assim, mais tranquilo, né? Quando que você fez ali o seu cadastro no tribunal? Você fez o cadastro o ano passado, em 2025? Foi em 2025, mas foi em abril, eu acho. Quando eu comecei a atuar mesmo, tem agora deve ter uns 9, 10 meses. A gente já está em 2026. Mas tem pouco tempo aí, né? Que não faz um ano que eu comecei a atuar e a prospectar nos tribunais. E assim, então, foi quando o professor, cheguei na aula do professor, assim, terminei a perícia financeira, cheguei, professor, terminei a perícia financeira, e agora? Professor, agora vai pra guerra. Aí eu falei, então vou me cadastrar. Então, quer dizer, você tem aí 8, 9 meses aí já de cadastro mesmo nos tribunais, não é isso? Exato. Então, nesses 9 meses aí, vamos colocar 9 meses, vamos arredondar para cima, esses 9 meses, quanto de faturamento aí, caixa e competência que você já conseguiu aí nesses 9 meses? Professor, ao todo, 70 mil. 70 mil nesses 9 meses? Arredondando, 69, 586, 70. Isso aí foi que chegou de nomeações, né, de propostas que eu fiz. Que entrou no caixa, como você perguntou, 14.920,86. Então, nesses 8 meses, você tem aí aproximadamente 15 mil reais já de honorários ali já recebidos, né? Porque na perícia judicial você tem a possibilidade de antecipar até 50%, né? Enfim, dos honorários. Mas você tem aí, então, mais ou menos aí uns 55 mil reais aí para receber, digamos assim, agora ao longo desse ano de 2026. Perfeito. Tá, bacana, bacana. Então, assim, você começou, tem mais ou menos 8 meses, né? 8, 9 meses, fez ali o cadastro no tribunal. Quantos tribunais hoje você está cadastrado, Marcos? Quer dizer, você começou cadastrado, você se cadastrou primeiro em quantos? Em 1, 2, como foi que você fez? Eu fiz em 4, né? Eu fui perguntando no grupo lá da gente que a gente tem, quais tribunais vocês estão mais cadastrados, que é melhor e tal. Aí fui fazendo, fiz em 4. Foi o da Bahia, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, se eu não me engano. Então, meus cadastros foram nesses 4. E aí depois eu aumentei um pouquinho. Eu peguei o Ceará e o Minas Gerais agora, né? E o Pernambuco. Por uma questão familiar que meu cunhado ele também é perito, então a gente acaba fazendo alguns trabalhos lá para Pernambuco porque ele tem conhecidos, né, digamos assim. E aí acaba facilitando um pouquinho a vida. Mas são esses 7 aí que eu tenho cadastro hoje. Então, quer dizer, são, pelo regime de competência aí, você tem aproximadamente 70 mil reais, 15 você já recebeu, tem aí mais 55 para receber, né, que tá girando, né? E, obviamente, está girando e o Marco continua correndo atrás de nomeações, trabalhos de assistência técnica, né, que você já disse aí que já foi procurado aí por advogados, né? Exatamente. Esse ano já consegui alguns advogados aqui e continua entrando, graças a Deus, esse advogado já traz dinheiro na hora, né? Essa semana já entrou um dinheirinho para fechar o mês. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você fez? Você fez o cadastro, né? Então, quer dizer, você fez o cadastro em abril do ano passado, de abril para cá, 9, 10 meses, por aí, 9 meses.
você, assim que fez o cadastro, você fez, qual foi o trabalho de prospecção que você fez? Assim, mandou e-mail, telefone, balcão virtual, o que foi que você usou de estratégia aí para dar uma acelerada nas nomeações? Então, a principal estratégia foi e-mail, com certeza. Mandei bastante e-mail para várias áreas, todos esses TJs aí. A maioria dos tribunais, ele tem um site, né, que ele divulga os e-mails das varas. Então, eu ia lá, copiava, fiz um textinho padrão, anexei o currículo, uma carta de apresentação, mandava para todos os e-mails com cópia oculta, né, para nenhum saber que eu estou mandando para o outro. E aí disparei para várias. E aí, tipo, a maioria não responde, acontece. Só que tem muitos que respondem. E esses que respondem, já respondeu, já aproveitava, né? Pô, agradeço a oportunidade e tal, não sei o quê, estou à disposição. E assim foi construindo esse contato com essas varas, né? Principalmente as que estão mais longe. As da Bahia, eu já fiz presencialmente em alguns lugares. Estou até devendo, eu deveria ter ido mais em outras cidades mais próximas aqui. Mas principalmente Salvador e aqui na minha cidade, né? Que eu sou de Alagoinhas. Eu fui presencialmente. Cheguei lá, entreguei currículo, deixei um cartãozinho, perguntei se podia falar com alguém, tal, e fui tentando prospecção e funcionou, até porque aqui, pelo menos aqui na minha cidade, dessas nomeações que eu tô falando, 4 são daqui. Será vara daqui de Alagoinhas, então funcionou em algum momento, né? Isso porque você tá começando, né? Então, assim, guerra mesmo, você tem, assim... ainda não chegou nem ao prazo de um parto, né? 9 meses ali, a gente tá. Então, assim, a criança ainda não nasceu, mas a gente já tá vendo ali uma coisa já bem configurada, né? Porque, assim, se a gente for pegar e pensar em termos de faturamento, né? 9 meses, 70 mil de faturamento, né? A gente sabe que isso vai girar. E aí é essa a pegada, né? Saber que isso entra no giro. Por quê? Porque ele vai continuar prospectando, ele vai continuar fazendo trabalhos, e esse dinheiro vai chegar um momento que ele vai começar a se somar, né? Então vai ser o dinheiro que vai entrar agora, foi o dinheiro que ele prospectou e ele fez o ano passado, começa a entrar agora, e mais também os trabalhos de assistência técnica que ele está fazendo agora, perícias que ele vai fazer, que ele vai receber 50% agora e 50% na frente, né, quando entregar os esclarecimentos, né, a justiça gratuita que ele vai receber quando pago pelo Estado. Então, assim, você vai construindo ali uma carteira de clientes, um fluxo de caixa que você sabe que o dinheiro vai ser recebido, né, e você vai continuar trabalhando. Então, essa é a lógica, né? Por isso que a gente bate muito nessa tecla, né? A perícia, você não pode encarar como uma profissão que você vai receber um dinheiro todo mês ali, não, todo mês de forma recorrente, que nem me perguntaram na sala secreta durante o lançamento do último projeto Perito SA. Professor, eu consigo fazer 15 mil de maneira recorrente na perícia? Eu disse de forma muito sincera, não. Você não vai fazer 15 mil de maneira recorrente na perícia. Por quê? Porque a perícia é um negócio, parceiro. Você vai ter meses que você vai receber 5, 10, de repente você vai ter um mês que vai cair uma nomeação ou um trabalho de assistência técnica que você vai pegar e vai arrepiar e vai ganhar 50 mil, 25 mil de entrada e 25 mil depois que você entregar o laudo, né? Vai ter mês que vai ser uma justiça gratuita, né? Então você tem que ter o quê? Ter sabedoria para organizar o seu fluxo de caixa, né? Organizar o seu trabalho, para que na média, ao final de 12 meses, aí é que a gente fala do planejamento, né? Você estipulou, se você pretende ter 15 mil em média mensal, a gente está falando ali de aproximadamente o quê? 180, se a gente for pensar com o 13º, não sei o que, a gente está falando de aproximadamente 190, 200 mil reais em 12 meses. Tá? Então, esse ali seria o seu objetivo ao final de 12 meses. Aí você vai montar o seu planejamento, né, considerando aquilo que a gente fala, perícia de alto ticket, perícia de baixo ticket, né? Porque as perícias de baixo ticket, como a bancária, por exemplo, a trabalhista e a previdenciária, elas têm uma demanda maior e elas vão entrar ali no seu fluxo, né? E, obviamente, quando cai aquela perícia bonita ali, de honorário ali de 5, 6 dígitos, aí você vai pegar, vai fazer aquele negócio ali, porque aquilo ali vai lhe dar um pico de faturamento
e vai, de repente, lhe dar tranquilidade de sei lá, 2, 3, 4, 5, 6 meses, ou, quiçá, até um ano de tranquilidade, entre aspas, né? Que a tranquilidade nunca é um bom aconselhador, né? Você tem que estar ali sempre com uma pitadazinha leve, né, de intranquilidade, porque isso faz você se movimentar, né? Isso faz você se movimentar, né? Lógico, sempre dentro daquela lógica, né? Faz o que você tem condição de fazer, né? Se organiza para fazer. Se tiver que pausar, né? Não pausa, diminui o ritmo, mas não para de jeito nenhum, diminui. Não conseguiu fazer 2 horas por dia? Faz meia hora que seja, faz 15 minutos que seja 15 minutos, você vai ter que fazer para poder estar conectado com aquele seu objetivo. O negócio é não desconectar do seu objetivo. Esse aí que eu acho que 15 minutos, né? Exatamente. Esse eu acho que a grande questão, é não desconectar do seu objetivo. Né? Tem coisas, Marcos, assim, que eu tenho aqui, ó, por exemplo, vou até mostrar aqui. Não sei se vocês conseguem ver aí. Isso aqui é um CD. Para quem não sabe, isso aqui é um CD. Para quem não é da época, eu tenho 26, mas eu sou, tá? Eu conheci. Para quem não sabe, isso aqui é um CD, tá? Isso aqui são fotos dos meus filhos que estão aqui. E o meu porquê está aqui. Então ele está aqui comigo, ó. Sempre que bate aquela ansiedade, que bate também, aquele momento, né? Que às vezes você fica com vontade de ficar deitado em posição fetal ali, bate aquela coisa assim, você se pergunta por que eu estou aqui. Aí eu tenho alguns símbolos que estão aqui na minha mesa. Tem alguns símbolos aqui. Outro símbolo aqui também. Tem alguns símbolos na minha mesa. Que aí eu olho e eles me lembram do porquê. E aí aquilo dá uma tranquilizada, eu digo, beleza, agora eu vou pausar, porque eu não posso quebrar, eu tenho que pausar, né? Aquele momento rápido, depois eu volto e me conecto de novo. Não por 2 horas, por 3 horas. Né? No meu caso aqui, tem dias que eu trabalho 16, 18 horas. Né? Tem dias aqui que eu trabalho 18 horas ali com o pé embaixo. Não tiro o pé para nada, engreno ali a marcha e vamos embora. Me tranco aqui no escritório e vamos para cima. Tá? Mas tem dia que não dá. Aí eu faço, não, tem dia que eu dou uma segurada, vai ser o quê? Não, hoje só rola 15 minutos, porque eu não posso me desconectar. E tem dias que eu me desconecto totalmente, né? Aquele dia eu me desconecto, mas logo em seguida eu volto e me conecto com o meu objetivo, com o meu porquê. E aí isso aí a gente vai sempre não parando, né? Fazendo pequenas pausas, mas sem parar mesmo, sem desconectar. Então, meu amigo, esse resultado seu eu considero um resultado bastante bacana, promissor para quem está aí, um cara jovem com 26 anos. Importante que você já despertou, ainda que, né, eventualmente, com base em algumas dores, né? Porque a gente sabe que assim, a dor às vezes é puxada ali, aquela dor que dói de verdade, né? Mas ela não te destruiu, só te fortaleceu e você está aí firme e forte. Marco, deixa eu te perguntar aqui agora uma coisa assim. Oi, pode falar. Só para pegar um gancho do que você está falando, para a gente não mudar de assunto, eu estava ouvindo o senhor falar, né, e eu lembrei de 2 coisas também, né? Que, tipo, o professor falou, a perícia financeira, que é de mais baixo ticket e tal, que às vezes vai vir aquela contábil, né, que vai subir bastante. Assim, deixar claro para todo mundo que o meu resultado, ele é só com perícia financeira. Eu não estou puxando para contábil e tributária ainda, porque eu tenho um plano muito certo, assim, eu fiz um planejamento e eu quero fazer isso a partir deste ano. Então, o ano 2024 2025 foi só para perícia financeira, porque era uma coisa que eu já tinha mais afinidade e eu tinha mais certeza do que eu estava fazendo. Então, agora aqui eu estou trabalhando, vou puxar para tributária, que eu vou subir a fiscal, puxar para contábil, para poder vir esse valor, né, de mais alto, uma hora para a gente ser, todo mundo tá feliz aqui. Veja, a gente falando aí de 70 mil reais ali, né, de valor faturado só com as perícias de baixo ticket, que eu falo da importância dessas perícias, por quê? Porque elas vão garantir ali, ó, um dinheiro que vai estar sempre pingando ali, vai estar sempre pingando uma graninha. Né? Até você pegar e fazer aquelas perícias, que são as perícias
maiores, que aí sim vai vir o dinheiro ali, dinheiro é dinheiro, né? Mas vai vir aquele dinheiro assim que você vai dizer, porra, agora sim, meu CRC está sendo respeitado aqui, porque caiu uma parada aqui de 40, 50, 60, 70, 80 mil reais num único trabalho, né? Ou até perícias com honorários maiores, 100, 150, 200 mil reais num único trabalho. Né? Então, assim, é importante, como a gente fala, né, você não ficar refém de uma área só, né? Da mesma forma como não é inteligente ficar refém de um emprego só, tá? Eu acho que essa reflexão ela é importante, não ficar refém de um emprego só, de um cliente só, e aí você começar a enxergar até o seu emprego, até aquele seu empregador como um cliente importante, um cliente que precisa ser respeitado, um cliente que precisa ser honrado, né? Porque vocês têm um contrato, há um contrato de trabalho, há um acordo ali firmado, então você tem que respeitar, mas encarando aquilo ali como mais um cliente. Por quê? Porque quando você começa a raciocinar dessa forma, você fica mais seguro. Por quê? Porque aquilo vai te trazer uma insegurança e vai te trazer para o mundo real. Porque é aquela velha história, né? Quem tem um, não tem nenhum. A única exceção é a esposa. Né? Que tem que ser uma e pronto. E só ela. E só ela. Né? Mas fora isso, meu amigo, fora a esposa ou o esposo, enfim, né? Fora isso, quem tem um, não tem nenhum. Então, é um cliente, é seu empregador, honre, entregue, faça um bom serviço, mas sempre busque pavimentar um caminho para lhe conectar com outros clientes, né? Porque a gente sabe o dia de hoje, não sabe o dia de amanhã, enfim, aquelas frases feitas, mas que carregam muita sabedoria, né? Aquela sabedoria popular. É aquilo de levar como um negócio mesmo, né? Bem estruturado, sabendo do fluxo, tudo que o professor citou, eu acho que resume isso, né? Levar a perícia como um negócio. Eu mesmo não tenho meu CNPJ aberto, trabalho como profissional autônomo, faço meu carnê-leão e tal, mas eu levo como um negócio, eu tenho meu fluxo de caixa, eu controlo minhas entradas e minhas saídas, busco mais clientes e tal. Quando fizer sentido abrir o CNPJ, eu vou abrir o CNPJ, mas levar a perícia como um negócio. Não é um emprego que vai lhe garantir, como o rapaz perguntou, né, 15 mil todo mês. Mas algo que vai lhe garantir, provavelmente, um bom honorário em algum momento que vai suprir os outros meses que, às vezes, você não teve um honorário tão alto, né? E um outro ponto que eu vi o pessoal falando, que era sobre o não parar, né? Você tem aí seus símbolos e tal. Uma coisa também que me ajudou muito a entrar, e que eu pensei muito em entrar na perícia, foi porque eu trabalho home office, eu trabalho aqui na minha casa. Isso, para mim, foi, assim, um dos maiores motivos, porque eu trabalho do conforto da minha casa hoje, para mim, é muito bom. Primeiro porque eu tenho 2 pais idosos. Então, muitas vezes acontece alguma coisa, eu tenho que fazer, eu tenho que resolver, e eu, quando estava na fábrica, eu só podia final de semana, porque a fábrica era na BR, né? Então, tipo, eu estava na BR, como é que eu volto para casa para poder vir ver? Então, poxa, aconteceu uma vez de meu pai sofreu um acidente de carro e eu não tinha sinal. Não sabia. Tipo, aconteceu que depois eu descobri porque ele chegou com o carro lá, porque ele não sabia o que fazer, ele chegou com o carro lá na portaria da fábrica, e eu fui descobrir que aconteceu o carro todo quebrado e tal, e eu, meu Deus, calma, vamos resolver, senta aqui. E aí eu fui resolver as coisas. Então, tipo, o estar trabalhando daqui, de minha casa, foi, assim, ter o home office foi um motivo muito grande também para estar trabalhando nisso. Cara, você tocou num ponto aí que eu considero um ganho indireto gigantesco. É um ganho indireto gigantesco. Você trabalhar em casa, eu considero um ganho gigantesco. Há pessoas que discordam, enfim, eu respeito opiniões divergentes sempre, né? Tem a minha opinião, mas respeito ali as opiniões divergentes, mas trabalhar em casa, eu acho que é um ganho, assim, gigantesco, né? Seja para você
que quer se dedicar 100% à atividade pericial, seja para você que eventualmente quer ter atividade pericial num primeiro momento, num segundo momento, num terceiro momento, como uma atividade complementar, né? O fato de você poder trabalhar na sua casa, eu acho que isso é um benefício indireto, assim, de altíssimo valor, né? Porque você consegue fazer a sua organização de maneira muito tranquila. Meu amigo, deixa eu, para a gente já ir se encaminhando aqui para a gente ir fechando aqui nosso bate-papo, o que é que você teria aí de pontos, assim, né, que você vê que foram mitos que, de repente, foram falados sobre a perícia e que, de repente, certamente você ouviu, enfim, e que com os quais, depois que você entrou no mercado, que a gente está falando de um cara que teve 26 nomeações, né? Fazendo prospecção ali, seguindo ali, mandando os e-mails, fazendo a visita presencial quando possível, né? 26 nomeações no intervalo ali de 8 meses e meio, né? Não foi nem o suficiente para ter um filho, foi 9 meses, né? Então, assim, vendo essa questão dos mitos, né? Precisa ser amigo do juiz, precisa, enfim, vendo essa questão dos mitos da perícia, quais são os mitos ali que você tinha preconceitos, chamar de preconceitos, e que com o tempo esse tempo que você já tem aí de experiência, né, que você viu esses mitos serem desfeitos? Professor, eu acho que a primeira coisa é que eu vi muita gente falando, e não só reformular, eu vi vários cursos, além do senhor. E muitos desses cursos vendia como se fosse um dinheiro fácil. E não é. Não é. Esse é o primeiro ponto. Não é um dinheiro fácil. Não... Como eu costumo dizer, o fácil paga pouco. Com certeza. Eu já tenha 5 mil de renda extra todos os meses. Não é assim. Isso é um mito. Você vai ter que correr atrás, vai ter que estudar, trabalhar, prospectar. Para aí você chegar, talvez, nessa renda de 5 mil todo mês no complemento do ano, como a gente já começou aqui, né? Isso aí, de dinheiro fácil, não existe. E se tiver fácil, desconfie. Não é muito. Com certeza. Outra coisa, e aí eu vou trazer talvez um ponto de vista aqui que talvez algumas pessoas tenham, e eu vou trazer a minha experiência, né? Que é essa questão de ter que ser amigo do juiz. Minha tia, ela é administradora do fórum da cidade aqui de Alagoinhas. Ela conhece todos os juízes das 3 varas civis que tem aqui. Eu tive minha primeira nomeação com o juiz daqui de Alagoinhas em novembro. E eu tentei, tá? Fui bastante lá, falei com minha tia, não sei o quê, entreguei currículo, conversei. Foi em novembro. Eu tive pelo menos umas 15 nomeações antes dessa. Em estados que, Minas Gerais, não tem nada a ver. Nada a ver, só mandando e-mail, conversando e tal. No Ceará, eu tenho 4 nomeações lá, se não me engano. É a vara que eu tenho o melhor relacionamento. Converso com o pessoal, me atende super bem. Quando precisa de alguma coisa, eu vou lá, falo com eles. Eu vi isso aqui, o juiz quer que faça dessa forma. Já tem um WhatsApp do assessor. Eu converso tranquilamente com eles. É assim, a vara que eu tenho o melhor relacionamento. Inclusive, me ajudaram bastante no passado, no recesso, correr atrás para liberar meu alvará, para passar o fim de ano bem. Então, assim... A gente tá falando do Ceará, cara. Ceará. Lá do outro lado do Brasil, praticamente. Então, assim, eu acho que é um mito muito grande, a gente tem que ser amigo do juiz. Claro, não vou dizer que não existe, né? A gente sabe que todo lugar vai ter essas coisas, que amiguinho que ajuda, não sei o que, existe. Mas na minha experiência, não me ajudou, também não me atrapalhou, mas não me ajudou, e assim, fazer o básico bem feito, digamos assim, foi o que surgiu mais efeito. Então, sempre tá prospectando, sempre tá repetindo, passando e-mail, ligando, mandando mensagem, foi o que funcionou para mim. E assim, acho que desmistificou isso aí também, né? Esse do ter que ser amigo do juiz. É importante. Cara, esse seu depoimento foi
Foi excelente. Melhor. Se a gente tivesse combinado, não teria saído tão bom. Verdade. Como a gente não combinou, saiu muito bom. Porque foi espontâneo isso que você falou, e é interessante que às vezes a pessoa fica nesse mito, tem que ser amigo do juiz, tem que ter um contato lá dentro, não sei o quê. As pessoas têm que botar na cabeça o seguinte: primeira coisa, ninguém vai trabalhar com inimigo. Esse é o primeiro ponto. Então, vamos logo ser adulto aqui e maduro, né? Se a pessoa puder escolher, ela não vai trabalhar com o inimigo porque ela não confia no inimigo. Então, a palavra, na verdade, não é amizade ou inimizade, e sim confiança. Por quê? A gente está falando de uma atividade que requer estudo, seriedade, dedicação, né? Que você pode começar com 30, 40, 50, 60 dias, pode sim, estudando ali com firmeza, de acordo com as suas experiências, com a rede de apoio que você tem. Você pode começar? Pode, tranquilamente. Né? Mas todo começo é difícil. Né? Todo começo é difícil. E aí vem o quê? Escolha seu difícil. Aturar um chefe assediador, um salário ruim, enfim, uma situação ruim, ou encarar um novo desafio que tem um retorno melhor do que é sempre relativo, né? Melhor do que aquilo que você tem hoje ou teve no passado. Tá? Então, é importante que a gente perceba que a palavra da vez é confiança. A gente está dizendo aqui que a pessoa precisa, o juízo precisa confiar em você. E não existe, né? Se alguém tiver, por favor, me aponte aí, por gentileza, para eu modificar o meu discurso, mas eu desconheço a atividade profissional, negocial, em que você tem a sua primeira chance dada por sorteio. Não existe. E a perícia tem. Você pode ter a sua primeira chance por sorteio. Você pode ser sorteado, prestar o serviço, mostrar a qualidade e aí sim buscar a confiança do juiz. Então, assim, a gente está falando aqui do Marcos. O Marcos tem 26 nomeações no ano passado, né, de abril até dezembro. 26 nomeações de abril até dezembro. Dessas 26 nomeações, 4, né, que você falou, 4 foram da cidade onde ele reside. Ou seja, menos do que 20%. E, palavras dele aqui, ele teve essas 4 nomeações, a primeira veio em novembro, foi, Marcos? Novembro. Ou seja, na boca do final do ano, quase que ele termina o ano e não vê nem um e-mail dizendo que você foi nomeado aí de Alagoinhas. Quase. Entendeu? Mas 20 diazinho ali, dava o recesso, já não tá. E acabou. E aí só agora, de repente, só em fevereiro. Né? Talvez a gente estivesse aqui, né, nesse podcast, ele ia dizer, olha, não tive nenhuma nomeação. Entende? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com com essa ideia de que é fácil. Eu sempre digo, o fácil paga pouco, tá? O fácil paga pouco, ou o fácil nunca é bom, o fácil sempre é ruim. Bote na sua cabeça aí, o fácil é ruim. Anota isso aí, que o que é fácil é ruim. Seja porque você não vai dar valor, seja porque vai ter um retorno baixo, pequeno. Tá? Segundo, cuidado com esse mito de que você precisa ser amigo do juiz. Você não precisa ser amigo do juiz, mas você precisa, sim, fazer com que ele confie no seu trabalho. Porque, infelizmente, ou felizmente, né, e aí eu vou até falar isso aqui com o Marcos, a gente tem visto colegas que entram no mercado e que simplesmente somem, recebem suas nomeações, tem gente que recebe os honorários, os 50% adiantados, e simplesmente somem. Some. É esse tipo de concorrência que às vezes tem aí no mercado. Por isso que eu digo, o mercado é um mercado pródigo, é um mercado que tem demanda e que precisa de profissionais qualificados, porque tem muita gente que chega, mas não tem qualificação. Não tem qualificação técnica e muitas vezes nem qualificação moral, ética e moral. Né? Eu fui nomeado num processo, você falou, eu lembrei, que teve uma perita antes de mim, que ela foi nomeada, sorteio, aí ela pediu dilação do prazo por 30 dias, depois pediu por mais 30, depois pediu por 60, e no final sumiu. Aí uma pessoa dessa vai ter outra chance? Não vai. Aí
é essa pessoa que depois vai dizer, não, você precisa ser amigo do juiz. Aí, mas como que você vai ser amigo do juiz, meu amigo? O juiz vai querer te ver de longe. Pelo amor de Deus, como é que o cara vai te dar uma nomeação? Você pede 30, 60, depois mais 60, 120 dias e depois some. Entendeu? Não tem condição. É um negócio... É isso que eu digo, é essa concorrência que às vezes está te esperando. E aí você não pode perder o jogo para esse tipo de concorrência. Né? Você mostrando qualidade, você não vai perder o jogo para esse tipo de concorrência. Né? Lógico, você tem que fazer seu plano. Foi como o Marcos falou. O Marcos entrou na comunidade no final de 2024, não é isso, Marcos? Isso. 2024. O que foi que ele fez? Que a gente fala, você entrando hoje na comunidade, a primeira coisa que você vai ser convidado a fazer vai ser o seu planejamento. Você precisa planejar. Você precisa, volto a dizer, você precisa planejar. Porque quando você planeja, faz um cronograma, você começa a agir de maneira intencional. Esse é um remédio muito interessante, muito bom, tá? Eu também sou um cara puta ansioso, só que a partir do momento que eu comecei a planejar, fazer meu cronograma, aquilo ali serviu como o quê? Como uma coisa para me dar um certo relaxamento. Por quê? Porque eu planejei, eu vi, isso aqui eu não vou conseguir cumprir. Eu vou lá e refaço o planejamento. Isso aqui eu vou conseguir fazer. Eu antecipo. Né? O objetivo é você fazer ali o seu planejamento e ir cumprindo o seu planejamento. Se você tiver que diminuir a velocidade, diminua. Se você tiver que fazer pausa, faça pequenas pausas, mas não para de jeito nenhum. Não para de jeito nenhum, porque você tem o quê? Você fez um planejamento, você estabeleceu uma meta e você tem um porquê, meu amigo. Como eu tenho aqui, eu tenho meus símbolos aqui, tem um monte de símbolo aqui meu. Quando às vezes eu tenho que trabalhar, e tem dias que eu trabalho 16, 17, 18 horas, 20 horas, tá? Já trabalhei algumas vezes 36 horas ali, direto, com pé embaixo, sem parar. Lógico, depois eu voltei e passei um dia dormindo. Né? Mas já teve situações de eu trabalhar 36 horas ali direto, sem parar e feliz da vida, tocando o barco, tá? Então, se tiver que dar uma pausa, dá uma descansada, recompõe as energias e olha para o teu porquê, olha para o teu planejamento, olha para o teu cronograma e vamos para cima. Meu amigo Marcos, quero agradecer demais aí sua participação, sua generosidade aí, viu? Dividir um pouco aqui da sua história, da sua experiência aqui na atividade, na comunidade, tá? Eu que agradeço o convite, professor. Sei que não é todo mundo que tem essa generosidade, a disponibilidade de chegar e contar um pouco da sua história, dividir um pouco dos seus porquês, das suas vitórias, das suas derrotas, mas isso é muito importante, porque é efeito bumerangue, né? Você jogou coisa boa, meu amigo, vai vir coisa boa, pode ter certeza. Tá? Ainda que no passado tenha vindo coisas ruins, né? Que a vida é isso aí, né? Às vezes você não jogou nada, mas recebe merda de outras pessoas que vieram aí, e é isso, né? Deus entrega na mão de Deus e vamos em frente e toca o barco. Meu amigo, faça aí suas considerações finais aí pra gente ir se encaminhando aí. Queria agradecer o convite, né, primeiramente, ao professor Aldra e ao Janslo, né, que falou comigo, fez todo o trâmite aqui para isso aqui estar acontecendo. Queria deixar de mensagem para vocês, tudo que a gente falou aqui, acho que se resume no se planeje e mantenha o seu ritmo. O professor deu exemplo aí que ele trabalhou 36 horas, eu dou exemplo aqui que às vezes eu pego 7 horas da manhã e fico até 8 da noite trabalhando também. Só que cada um tem seu ritmo. Mantenha o seu, faça sempre um pouquinho todo dia e vai dar certo. Jogue coisas boas para o universo, como o professor falou agora, que você vai receber coisas boas. E é isso. Posso fazer um mexãozinho aqui? Pode, vamos lá, claro. Pronto, já pode, depois a gente já vai colocar o arroba também aí nos comentários. É isso, meu arroba é @perito Marcos V no Instagram. Lá tem meu link com acesso ao WhatsApp, e-mail, quem quiser entrar em contato, precisar de alguma coisa, de tirar uma dúvida, se eu souber eu vou ajudar. Estou aprendendo ainda, mas se eu souber eu vou ajudar. E é isso.
É isso, esse foi o último episódio do podcast Perito SA. Nós fechamos aqui, né, essa trilogia, trouxemos um contador CLT, um contador concursado e um contador que foi, né, teve a sua rescisão do contrato de trabalho e resolveu começar ali do zero na atividade pericial, enfrentando diversas dificuldades, mas perseverando e tendo ali resultados expressivos, tá? Então eu quero convidar você, mais uma vez, a clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e aproveitar as oportunidades imperdíveis dessa turma da comunidade Perito SA. Lembrando que as inscrições encerram nesta segunda-feira. Então corre, aproveita, garante essa sua oportunidade de entrar de fato no mercado pericial agora em 2026 e ter resultado, beleza? As aulas, esses podcasts vão ficar abertos aí no fim de semana para você eventualmente maratonar e assistir de novo e de novo. Lembra, segunda-feira nós temos ali o encerramento das inscrições, beleza? Grande abraço, vamos lá!